primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro israelense Benjamin Netanyahu e o líder opositor Shaul Mofaz provocaram uma enorme surpresa. A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja Não é? que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Não é? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Não Ao é? contrário, é a Igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade. Como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica? Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Né? Eles acham. Estou de frente para uma gruta de pedra na cidade de Belém que mede 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo. Nasceu na cidade de Dalmácia em 347 d.C. e tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial e então o enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia com um grande professor chamado Donato. Enquanto estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste. Prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. Ele foi tomado por uma febre alta e numa noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso dedicou sua vida àquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali, pregações importantes contra o arianismo o influenciaram a se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma presidir um concílio que estava havendo lá. Neste ínterim, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens e uma grande amizade surgiu.
grande o bastante para que se Damasco pedisse a Jerônimo que, se fosse possível, traduzisse pela primeira vez o Novo Testamento do hebraico direto para o latim. Embora seu trabalho tenha se tornado conhecido como a Vulgata ou Bíblia, na linguagem comum também se tornou o verdadeiro instrumento que bloqueava o acesso a qualquer outra Vulgata. Esta foi tão altamente admirada que as gerações posteriores decidiram proibir qualquer outra tradução. Ao contrário, o latim se tornaria a língua oficial da Igreja. Todos os outros idiomas seriam com isto privados de qualquer tradução para sua língua materna.